Bom dia, invencíveis. Quantas pessoas não conseguem sair de uma relação? Quantas pessoas se sentem presas emocionalmente de uma maneira tal que você passa a não conseguir se ver sem essa pessoa? Estamos falando da outra pessoa, não de você. Muitas vezes tem uma frasezinha que fala: aquilo que você não cura acaba atraindo para si várias e várias vezes. E a pergunta sempre que coloca na sua cabeça, ou colocam na sua cabeça, é assim: nossa, fulana tem dedo podre, né? Nossa, o fulano tem dedo podre. Nossa, todos os relacionamentos que fulano pegam, lidam, acabam sempre do mesmo jeito, é sempre a mesma coisa, são as mesmas pessoas. Por quê? Porque trazemos na nossa vida, e a vida pregressa, que a gente começa desde a fase da amamentação até hoje, você imagina quantas fórmulas você criou dentro de si sem você perceber, trazendo a sua infância, né? Rejeições, até mesmo observando que pais que brigam acham que isso é normalidade, e isso dentro de você acaba trabalhando isso como a normalidade. Um pai, uma mãe que não ligam ou para o seu companheiro ou para a sua companheira, e por conseguinte com a sua casa. E assim você vai lidando, e assim você vai criando estruturas e cascas, e no final desse contexto todo você faz a pessoa ideal para você. Pode não ser a ideal num plano real, mas acaba sendo um ideal lá dentro da sua cabeça, no seu imaginário, acaba sendo isso. E você acaba se desfuncionalizando. Você acaba achando inconscientemente que aquilo ali é a sua maneira, é o seu ideal. E você tenta lutar contra isso. Aí você acaba encontrando uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Aquela pessoa que quando você encontra, ela é a pessoa perfeita. Né? Porque o narcisista, ele procura uma vítima, ele procura uma pessoa carente, uma pessoa que quer afeto, para ele poder manipular. Fica mais fácil da pessoa que se vitimiza, fica mais fácil daquela pessoa que conta toda a tristeza, e quanto mais tristeza você tiver, mais ele gosta, porque ele vai poder lhe manipular. Ele chega aos pouquinhos, ele vai lhe tratando como uma rainha, como uma princesa, ele vai te envolvendo. Se você tiver contas, ele paga as suas contas. Se você não tem para onde ir, ele te leva onde você quer, de uma maneira tal em que você se sinta a mulher mais maravilhosa do mundo. A sua carência não observa toda a dependência que você acaba ficando. E um belo dia, ele começa a ficar indiferente, e você começa a pensar: o que eu fiz? Eu não posso perder esse homem. Eu não posso perder essa mulher. E ele cada vez fica mais indiferente. Ele vai começando a te manipular de uma maneira tal em que faz com que você se sinta realmente a vítima, como você sempre foi a vítima. E como você já sabe que você é uma vítima, como você já tem na cabeça essa rejeição, ele lhe rejeitar é alguma coisa mais do que normal, porém com uma exceção: ele foi a única pessoa que lhe deu atenção. E você tenta de todos os modos, todas as maneiras. Por quê? Porque o narcisista, ele também foi uma pessoa indiferente. Trataram ele como indiferença. Então a maneira que ele tem de poder se ver é maltratando você. Ele começa a observar como é que seria ele nessa posição de vítima. Isso cada vez mais o traz superior, porque é uma maneira que ele tem de vitimar
quem o vitimou. E você começa a reclamar, ele começa a falar, deixa de mimimi, para com isso. Isso é besteira sua. Isso é da sua cabeça. E cada vez ele lhe trata mais indiferente. E cada vez mais você começa a se culpabilizar. Afinal de contas, o que eu fiz? Eu também não posso me livrar desse homem maravilhoso. Eu fiz alguma coisa. E como você sempre é a vítima, você acha sempre que a culpada é você. Vem lá da infância, que você sempre se achava culpado das brigas dos seus pais, da indiferença do seu colégio. Isso acaba repercutindo. E para você sair desse looping é muito difícil. Porque o narcisista, ele te envolve de uma maneira tal. Ele lhe pega de uma maneira tal. Porque você pensa, nossa, esse homem, ele saía comigo, ele me vestia, ele me deu bons tratos, ele me deu bons presentes, ele me levava para a loja, ele escolhia a minha roupa. Eu não precisava pensar. E o que vai ser de mim agora com isso? Né? Como é que vai ser? E você cada vez mais quer dar amor e ele cada vez mais te dá indiferença. Cada vez mais você quer tratar bem e cada vez mais ele fica indiferente. E você fica presa, tentando acertar aonde que você errou. Qual foi o pedaço. Mas ele vai fazer isso o tempo inteiro, ele procura uma pessoa para que ele possa manipular. Você acaba sendo um jogo na mão dele. Ele dá indiferença e vai vendo qual é a sua reação. Porque era dessa maneira que ele gostaria de tratar quem o machucou. Então ele machuca as pessoas. E ele se acha onipotente, ele é onipresente, ele é um Deus. Porque você passa a endeusá-lo. Ele já viu você elogiá-lo para várias pessoas. Então cada vez mais ele vira um Deus. E como que você pode contrariar um Deus se você acabou falando que ele é um Deus? Por isso você tome muito cuidado quando você começa a pegar uma pessoa em que ela tem todo esse trabalho de lhe envolver de uma maneira além da normalidade. Porque você pode estar começando um relacionamento com um narcisista e ele vai lhe envolver de uma maneira tal que a culpada sempre será você. Porque, afinal de contas, você sempre se achou culpada de uma relação infantilizada, de uma relação lá atrás, de pais, de colegas, de amigos. Isso é progressivo. Cuidado com os salvadores. Cuidado com os salvadores de coração. Tenha um bom dia, invencíveis.